Seguidores do Barriguda News, nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo, uma conversa, e dessa feita com o poeta, trovador, Manuel Cavalcante, aquele pau dos ferros. Manuel, boa tarde. Boa tarde a todos os alexandrienses, a todos os seguidores do blog Barriguda News. E é um prazer vir aqui nesse veículo de comunicação tão importante na região, né? Conceder entrevista. Estou à disposição. Manuel, para que a gente se situe e quem está vendo a gente também se situe, eu queria que você fizesse em breves palavras, uma apresentação sua, na verdade. Eu me chamo Manuel Cavalcante, né? Sou poeta, escritor, trovador, tenho alguns livros lançados. Na minha carreira literária, minha carinha de jovem assim já não diz muita coisa, mas eu já tenho uma certa bagagem. Eu escrevo desde criança, desde os 6 anos de idade. Eu lancei meu primeiro livro em 2007, de lá para cá não parei. Então tenho 8 livros lançados, o mais recente em abril, né, deste ano. Possuo 21 cordéis publicados, sou membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Literatura de Cordel, sou membro da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte e sou membro do Clube dos Trovadores de Seridó. Desde a minha adolescência eu participei de muitos concursos literários, de poesia, de literatura, então já somo também mais de 100 premiações em concursos literários no Brasil e até fora do país, no exterior. E não pretendo parar. A poesia é um alimento que deixa a gente mais leve nesse mundo tão difícil de viver, né? Então essa é a minha breve apresentação. Possuo raízes em Alexandria. Meus avós paternos são daqui de Alexandria. A família do meu pai se criou aqui e meu pai foi para Pau dos Ferros, ainda rapaz, com 15 anos, junto com a família. Mas os primos de meu pai moram aqui, os irmãos dos meus avós, do meu avô, da minha avó, moravam aqui em Alexandria, que faleceram todos. Mas tem essas raízes aqui na terra da Barriguda. É isso aí. Com certeza, muitos cordelistas alexandrienses estão lhe vendo e lhe ouvindo nesse momento. Aí, que orientação você poderia dar para esses jovens que estão tentando trilhar esse caminho? Foi difícil o início? Sempre muito difícil. Nesse sentido, eu gosto de destacar a figura do professor. Tem a questão da família, mas existe a figura do professor. Minhas primeiras inspirações vieram da minha família, que me levavam para as cantorias, para os festivais de repente, e aí a poesia despertou em mim. Mas no quesito de publicar, de editar um livro, um cordel, um trabalho, os meus professores que perceberam que eu tinha aptidão, que eu tinha vontade de escrever, foi que me incentivaram a seguir no caminho editorial. Então, quando eu estudava na minha escola, lá em Pau dos Ferros, eu lancei meu primeiro livro com uma vaquinha feita pelos professores. E muito mais do que essa vaquinha, a motivação que eles me deram para escrever. Então, eu já aconselho de antemão que financeiramente não é uma vida saudável, não é uma vida cômoda, mas alimenta o que a gente precisa alimentar, que é a alma e o espírito. Então eu aconselho quem for cordelista, quem for escritor, quem for poeta, que siga nos caminhos da arte, porque a gente vai e a poesia fica, a cultura fica, a gente precisa solidificá-la. Então eu aconselho que nunca pare de escrever, nunca pare de publicar. É um caminho árduo, mas a gente tem que trilhar para ajudar tanto a nossa civilização atual, como as civilizações futuras que virão depois da gente. Como escutei mesmo de Jane hoje pela manhã, daqui a 50 anos, daqui a 100, vai ter gente precisando de pesquisar algo que a gente escreveu, algo que a gente deixou como fonte de trabalho, de pesquisa. Então, o mundo, a civilização precisa da gente, dos escritores, dos poetas, dos blogueiros, para solidificar o nosso povo, a nossa raça. Normalmente a gente é assim,
pintores começam se inspirando em outros pintores, escritores e tal. Você tem alguma referência no tipo do cordel? Você começou a escrever baseado em alguma referência? Me explica esse processo de criação seu. Os processos de criação são muito particulares, né? De minha parte, eu comecei inspirado na figura do cantador de viola. Os meus pais me acordavam todos os dias com um rádio na cantoria de viola. Meu pai me levava sempre para a casa do meu avô, onde havia cantoria de viola. Então a poesia, ela despertou o poeta que estava dormindo em mim através da cantoria, através dos repentistas nordestinos, né? Depois que eu fui embora para Natal estudar, que eu comecei a me tornar mais um leitor, mais visitar ambientes literários, academias, foi que eu fui tornando a minha envergadura poética mais larga, porque aí eu conheci mais amplitudes na literatura, conheci muitos livros, me tornei um leitor mais assíduo. Mas a minha inspiração vem do cantador de viola, vem do repentista, a poesia que eu repasso para todos nós, para os leitores. Toda a poesia que eu escrevo é inspirada na cantoria. Manuel, você me falou que faz um mês, mais ou menos, que você lançou seu último trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Exatamente. Meu trabalho é até uma inovação na minha obra, porque é o primeiro trabalho que não é em cordel. É uma poesia, é um poema, mas não é em cordel, são em redondilhas menores. E se chama Um Menino Livro. É um livro que conta a história de um homem que era analfabeto até os 21 anos e que se tornou professor universitário. E durante esse tempo todo, eu não vou contar para que as pessoas conheçam o livro. Então ele foi lançado dia 7 de abril, na jornada pedagógica, lá em Natal. E uma curiosidade é que de 2006 até 2019 agora, né, são 3 anos, eu lancei 6 livros, né, num curto espaço de tempo. São os meus últimos livros, os meus livros mais recentes, são livros com viés pedagógico, né? Então esse livro ele fala da importância da leitura na vida das pessoas, do poder de transformação dos livros na vida das pessoas. Então o título é Um Menino Livro. Então ele traz esse viés da importância da leitura, da importância do estudo, da importância dos livros na vida de uma pessoa, do poder de transformação disso tudo. Eu queria que você, de todos os versos de cordel, tem algum que você fez, tem algum que marca mais você, que você tem de memória ele, assim, de bate pronto? De memória eu tenho, mas eu não combinei com você para que você não fizesse pergunta difícil. Eu tenho muitos poemas, como eu disse, eu escrevo há bastante tempo. Eu não tenho tantos cabelos brancos como o Jânio, mas tenho alguns. Tenho 29 anos, escrevo desde meus 7 anos de idade, então eu tenho muitos e muitos e muitos poemas, inclusive inéditos, não publicados. Tenho material ainda para muita bala na agulha. E é muito injusto eu dizer que um poema meu me descreve mais, ou que eu gosto mais dele do que outros. Todos os poemas, todos os livros possuem o seu valor, a sua história. Meu primeiro livro, Um Caçoado de Cultura, foi o início de tudo. Um livrinho rudimentar, feito numa gráfica em Pau dos Ferros, com a vaquinha dos meus professores. E a partir desse livro, o pessoal caiu na besteira de gostar e nunca mais eu parei, em 2007. O meu segundo livro, eu fui estudar em Natal e lancei meu segundo livro em 2013. Quando eu me formei, eu prometi para mim mesmo que ia deixar um livro da história da cidade onde eu nasci. Então eu pesquisei, tem uma história muito longa desse livro, então lancei o livro chamado Pau dos Ferros, A Sombra da Oiticica, contando a história de Pau dos Ferros de 1717 a 2012, todo em cordel, com fotos antigas, com documentos, uma fonte de pesquisa inesgotável. Aí veio a história
dos livros da editora, né? Que eu já tenho 6 livros pela Comunica Editora e a M3, são 2 editoras parceiras, né? No primeiro livro por elas tem Dorinha, a Pequena Gigante, que talvez seja o livro mais lido da minha lavra. Dorinha, Pequena Gigante, nada mais é do que a minha tia, irmã do meu pai. Eu tornei ela personagem de um livro, então foi minha babá, né? Outro livro, depois dele, Vem a Casa de Minha Avó, um poema que eu escrevi em Natal, com saudade da casa dos meus avós, das minhas avós, né? Tem o Tão Perto, Tão Longe, que é um livro em que eu falo da infância das crianças de hoje, comparando com a nossa, né? Que eu vim conhecer um computador com 19 anos de idade, né? Hoje as crianças com 2, 3 anos já têm tablet, celular, né? Então eu falo da tecnologia. No primeiro verso eu digo: quem nunca comprou pastilha na bodega de Zequinha, nem passou cuspe no pito de uma bola canarinha, pode até ter tido infância, mas não chega aos pés da minha. Zequinha é a bodega que tinha lá na esquina da minha casa, ainda tem, seu Zequinha está lá. Então, o circo, veio um livro de sonetos com história de amor entre os personagens do circo, né? Veio a história do Menino Livre, que é uma história emocionante com poeta amigo meu, o personagem do livro é um poeta que eu conheço, né? Tiago Gonzaga, um escritor também, né? Então, Se Fala Assim no Sertão é um livro lançado ano passado, que é um poema do meu primeiro livro. A gente tirou do primeiro livro, editou, pronto. Então tudo é muito injusto eu dizer qual é um poema meu mais merecido ou mais gostoso que eu acho do que os outros, né? Não tem esse preferido. Eu não combinei com você de você fazer pergunta difícil. Manuel, então, de nossa parte, nosso agradecimento a você. E fica aqui nossas câmeras para você dar um alô para o pessoal de Alexandria e para o pessoal do Brasil, do Rio Grande do Norte, do mundo que está lhe vendo nesse momento. Meu agradecimento a Jânio, a toda a equipe do blog, né, da Barriguda News. E eu vou deixar para vocês, já que meus avós são de Alexandria, um pouquinho da poesia A Casa de Minha Avó. Nasce o dia, o sol se infesta, seu brilho intenso se arrola e os pardais fazem a festa no olho da castanhola. Galo canta no puleiro, titia varre o terreiro com vassoura de cipó. Ah, se eu voltasse o passado, do terreiro penteado da casa de minha avó. No armazém, ração guardada, e entre sacos e cereais, uma galinha deitada com uns 15 ovos ou mais, grãos de milho na garrafa e enganchada na tarrafa a cabeça de um corró. Hoje estou muito distante, mas não me esqueço um instante da casa de minha avó. De prima eu tenho uns 500, e quando nós se reunia, contava história pros ventos, só conversava heresia. Morreu Zezinho, Deus o tenha, Dona Toninha está prenha de Zé do Brascotó. Era cada história feia, falando da vida alheia na casa de minha avó. Na parede, em lua cheia, haviam cacos de luz, e ao lado da Santa Ceia, o coração de Jesus. Numa moldura encardida, minha tia falecida, minha velha bisavó, e um santo no calendário, fazem na sala o cenário da casa de minha avó. Talvez eu nem volte mais naquela casa encantada e os meus velhos ancestrais virem relíquias do nada. Com a saudade que apavora, eu só peço ao tempo agora que não me arme o quixó, para ter meus sonhos completos, deixe que eu leve meus netos à casa de minha avó. Então, meu abraço. Isso é um pequeno trecho do poema A Casa de Minha Avó, o poema mais longo. Eu queria agradecer de coração ao blog, a Terra da Barriguda, a Alexandria, e a todos os ouvintes, os leitores, os telespectadores do blog. Meu abraço, fiquem com Deus, qualquer coisa estamos à disposição. As minhas redes sociais, no Facebook é Manuel Cavalcante e no Instagram é Conversa Converso. Tem um perfil lá só de poesias, falando dos lugares que eu vou, as poesias rotineiras, falando do nosso dia a dia, de política, de amor, de tudo que vocês imaginarem. Então, converso. Se colocar lá Manuel Cavalcante, vai aparecer também. Então, meu abraço, obrigado, Jânio, e obrigado a todos. Valeu aí, muito obrigado. Nada.